Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sou Leonardo Magalhães e você está no canal que trata de dicas de leitura, literatura e religião, história das religiões mundiais e vamos continuar então a nossa saga e a nossa viagem no tempo ao Império Romano, tá? O Império Romano ali da época de Jesus, né? A época de Jesus, então, é a época em que a República se tornou Império. Então vamos trabalhar a religião do Império Romano. Além, claro, a gente falou dos Césares, né? A gente leu aí os Suetônios, a vida dos 12 Césares. Então vamos continuar agora, vamos continuar aí, vamos ler mais esse, mais um próximo, outros vídeos, né? Porque ainda vou falar do Império Bizantino, que é o romano do Oriente. Então vamos aqui, o Fustel de Coulanges, 1830-1889, época do positivismo, tá? Então ele vai escrever a Cidade Antiga e vai explicar como é que é então a formação da Cidade Antiga, não só das cidades, das polis gregas, mas obviamente de Roma, né? Aqui as ruínas do Fórum Romano. Então o Fustel de Coulanges, o francês, historiador do século XIX, vai tratar a história como um construto lógico, né? Obviamente como positivista, e vai abordar o seguinte, olha, primeiramente, além daqueles deuses que nós conhecemos, né, politeísmo dos romanos, né, é um povo politeísta, né, Júpiter e tal, etc, etc, né, Apolo, etc, que também tem uma leitura da mitologia e das divindades gregas, tá? Então, os romanos derrotaram militarmente os macedônios, os gregos, mas absorveram a cultura, né? Então, os vários imperadores romanos eram fanáticos com a cultura grega, né? E eles queriam restaurar justamente a cultura grega, tá? O teatro grego, a filosofia grega, etc. Tá bom? Já falou isso aí em outros vídeos na história dos Césares, né? Os Césares são os imperadores romanos. E aqui na cidade a cidade antiga, né, do Fustel, de Coulanges, ele vai explicar como é que é a importância da família, né, mais do que do indivíduo. Então você tem o Estado, que é um conjunto de famílias, né, é administrado por famílias, e aqui o indivíduo não é importante, tá? Então a gente está na cultura individualista, minha opinião, minha religião, tal. Mas no construto grego e romano, que é o que nós estamos falando, que tem outros, né, ele vai falar até de hinduísmo, até de celtas, né? Mas o principal do foco aqui é a civilização grego-romana. Então ele vai explicar que além do culto dos deuses, né, que é uma forma de explicar inclusive a formação das cidades, vai contar aqui os mitos, né, que inclusive foram aproveitados para a Eneida do Virgílio, né, o Enéas que fundou, né, o Remo e Rômulo, tal, etc. E isso são os mitos fundadores. Toda fé, toda religião, toda civilização tem os seus mitos fundadores, né? Seja monoteísta, seja politeísta. E o Império Romano vai ter também, né? Então tem lá a formação da cidade de Roma. Agora, o mais importante é a formação da família, né? O que são as famílias? E também o culto aos mortos, né? Podemos dizer assim, o culto aos mortos, que seria essa veneração com os mortos que várias civilizações aparecem, né? O hinduísmo aparece, o shintoísmo, né? O budismo tibetano, né? Então tem muito interesse aí por manter essa veneração aos mortos. E aí quem pode venerar os mortos, né? Geralmente o filho primogênito. E aí por isso se passa o direito de primogenitura, né? Interessante que no judaísmo também tem isso, né? A importância do primogênito. E aí quem são os filhos adotivos? O filho adotivo pode fazer essa homenagem aos mortos, né? E outra coisa, era importante que todo mundo tivesse um continuismo, ou seja, toda a família tivesse mais filhos, né? Então aqui o celibato não era muito interessante, né? Era desvalorizado. Então é uma diferença com relação, por exemplo, aí, à cultura cristã que vai surgir, né? Em que se reconhece o celibato, né? A questão da virgindade, inclusive para a questão de culto, né? Então vai surgir os monges, né? A questão dos padres, o catolicismo romano, os padres fazerem um voto de castidade, ou seja, não vai casar, né? Interessante que no ortodoxo é diferente, né? Na igreja ortodoxa tem outras leis, por exemplo, o padre pode casar, tá? Tem lá uma série de... Mas diferente essa questão do celibato aí entre os romanos, né? O Ocidente e o Oriente, que é os ortodoxos. No próximo vídeo eu vou falar do Império Bizantino, vou falar mais ortodoxa a questão da castidade, né? Se o padre pode casar ou não, tem esses detalhes aí. Nós vamos falar da Quarta Cruzada, né? Aguarde, eu estou relendo Baldolino para falar da Quarta Cruzada. Já falamos da Terceira Cruzada aqui, né? Quando a gente leu o Haggart, o Henry Rider Haggart, né? As Cruzadas e tal. E aí, voltando ao Fustel de Coulanges, que está falando dos gregos romanos, vai explicar então que é interessante a família se perpetuar. Então,
tem que ter filho para levar o nome do patriarca e para que esses filhos, esses netos, esses tataranetos cultuem a memória do falecido, tá? Então, explica-se, né, explica-se que desde o início o cristianismo que surgiu no seio dos gregos e dos romanos, lembrar aqui dos gentios, tá? Não estou falando do judaísmo e cristianismo, estou falando aqui dos gentios. Então, nessa época você já entende, por exemplo, a oração pelos mortos, né? Então tinha setores do judaísmo que tinha as orações pelos mortos, a gente vê em Macabeus, né? O livro de Macabeus tem isso, mas não é o principal, tá? No judaísmo você tinha até o judaísmo no nível do saduceu, que é o mortalismo, ou seja, morreu, acabou, tá? Morreu, acabou, aproveita essa vida, você recebeu a recompensa nessa vida, você foi bom e justo, você recebeu a recompensa nessa vida, tá? Então isso aí seria os saduceus. Os fariseus acreditavam na vida eterna, na ressurreição, né, etc. A terra renovada. Então, o que sobreviveu do judaísmo hoje é mais ou menos o rabínico do farisaico, tá? Então, muitos fariseus se converteram ao cristianismo e judaísmo, né, ali da época do Paulo, as primeiras gerações, né, que eram cristãos e judeus cristãos. Depois do Paulo, no segundo século, a gente viu que a Ásia Menor, né, as famosas igrejas da Ásia Menor, Roma, etc., aí formou-se a apostólica, a igreja apostólica que hoje, né, é identificada com a romana, tá? Mas é claro que também tem ortodoxa, Antioquia, né, Bizâncio, né, que depois virou Constantinopla, que depois virou Istambul, tá? Então isso aí é questão histórica, a gente vai falar também no outro vídeo, mas aí é o romano do Oriente, tá? Então aqui essas algumas diferenças, né? Então, diferença. Não se tem nenhum interesse em ter celibato, tá? Então todo mundo tem que casar, todo mundo tem que deixar descendência para cultuar os mortos, né? No sentido de venerar os anciãos, os antepassados. Então a maioria das religiões xamânicas, animistas, tem isso, né? De você deixar oferendas para os mortos. Então você deixa literalmente oferendas para os mortos. Religiões afro tem muito isso, né? Religiões xamânicas, religiões shintoístas também faz oferenda. No Tibete, né, a religião do Bo, que antes da chegada do ensinamento do Buda, mesclou o budismo tibetano, tem isso, né? O hinduísmo também tem muita oferenda aos mortos, então mostra que essa oração pelos mortos, essa questão do cultuar, né, ou venerar, podemos dizer assim, as manes dos mortos, os manes seria essa alma, né? Essa ideia de alma que sobrevive, né? E para onde vai exatamente esse morto? Para o subsolo, para o subterrâneo. Por isso que você faz uma oferenda lá no túmulo, né? Então muitas vezes até cavam, né? Abrem na cova, podemos dizer assim, né? Abrem lá um orifício na cova e deixam as libações, as oferendas, etc. Coisa que é mantida, que você vê em todas as tradições animistas e xamanistas, né? Que tem essa questão de não comunicação com os mortos, não, tá? Não confunda, não vamos. O pessoal tem uma tendência a atacar kardecidos. Não é. É questão de veneração, né? Não é de você comunicar, mas de você interferir no sentido de que você está fazendo uma oferenda de lembrança, de memória para o falecido, tá? E aí você está diminuindo o sofrimento. Se você não fizer isso, você aumenta o sofrimento do seu ente querido, tá? Então é uma coisa que eles deixam ressaltado aqui, é que você faz. E outra coisa, e isso mantém a família, tá? Isso aí é importantíssimo, porque a memória do patriarca, a memória da matriarca, mantém a coesão familiar. Então você tem a família dos Cláudios, e aí vão prestar homenagem ao Cláudio Maior, lá que foi o pai do Cláudio Menor. Né? Vários romanos têm vários Cláudios na família, né? A gente vê essas dinastias aí. Ou Flávio, né? Dos Flavianos. A gente vê então que tem várias pessoas ao longo das gerações com o mesmo nome, tá? Igual a gente tem hoje em dia aí, Francisco pai, Francisco filho, Francisco neto, etc. Um exemplo, tá? E aí como é que mantém a tradição das famílias Francisco, da família Cláudio? Pelas libações, né, as oferendas aos mortos, tá? E aí a formação dessas famílias, né? Interessante que tem um livro do Engels, né, no marxismo aí, explicando a formação das famílias, que tem alguma coisa a ver, né, com a questão da formação, tem uma coisa a ver, porque tem um estudo disso aí, né? Da mesma época, né? A formação da família, propriedade, direito da família. Então, muita coisa que é do direito da família, muita coisa que é do nível jurídico é explicado nesse livro. Tá? Então, muita coisa do direito romano. Então, pela religião se explica o direito romano e muita coisa que nós vivemos no Ocidente hoje é do direito romano. Tá? Então, para quem estuda advocacia, direito, então também é um livro indicado, né? Nesse sentido aí.
No próximo vídeo eu vou continuar explicando, né, alguns detalhes aqui, não sei, acho que uns 2 vídeos dá para fazer, porque a ideia nem é resumir o livro, né, não é, tem vários assuntos no livro, né. Essa edição tem 400 páginas, né, não vou resumir o livro aqui, mas estou explicando assim, você quer entender como é que era o mundo romano, como é que era o mundo pagão, né, porque hoje em dia qualquer coisa, isso é coisa de pagão, mas espera aí, né, vamos entender por quê, e por que que algumas coisas são diferentes do cristianismo, o cristianismo mudou, né, o cristianismo tirou essa ideia de que o celibato é uma coisa malévola, podemos dizer assim, uma coisa péssima, né, prejudicial, e ressalta como uma coisa religiosa, né, ou seja, manter o celibato, tal, manter a continência, a abstinência, etc. Tá? Que não tinha nos pagãos. Os pagãos, né, você vê as festas pagãs, era muito bebedeira, muita orgia, todo mundo sabe disso, tá? O cristianismo é diferente. Agora, pelo outro lado, o cristianismo apostólico, né, manteve a oração pelos mortos, tá? Então, isso desde o início, não é uma coisa assim, ó, isso aí, não. Desde o início, desde as catacumbas, tem a oração pelos mortos, tá? E depois é que vão surgir várias outras leituras, né, não só bíblicas, mas da tradição, para a formação do purgatório, que aí já é outro é um assunto para outro vídeo. Como é que se chegou à doutrina do purgatório, por exemplo, tá? Não é bíblica, é bíblica, né? Então, lembrar que a tradição, né, a tradição apostólica não é só bíblica, tá? Então, mas não está na Bíblia. Bem, aí é uma questão para os ebionitas, para o judaísmo, o cristianismo, né, que é aquela mistura que tinha no início ali. Isso não tem na Bíblia, tá? Então, aí a tradição vai coletar as doutrinas, vai juntar os livros e vai formar o cânone bíblico, tá? Então, existiam vários livros circulando, até os apócrifos, né, deuterocanônicos, etc. Né? Isso aí já tem vídeo aí sobre a formação do cânone. A tradição forma o cânone, tá? Então, nós estamos falando da tradição. Não tinha Bíblia ainda não, tá, gente? Não tinha Bíblia. Tinha vários, claro, os evangelhos estavam circulando, as cartas de Paulo, né? Carta de São Paulo, mas não tinha Bíblia, né? A gente acha que tinha Bíblia ali. Não tinha, tá? A Bíblia foi formando e as comunidades foram juntando isso aí, ok? Mas esse é outro assunto para outro vídeo, tá? Já tô devagando aqui, tá bom? Esse aí, aguarde no próximo vídeo, vou falar do Império Bizantino, tá? Aguarde que tá aqui, ó. Material Império Bizantino no próximo aí. Ok? Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.